Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa aula do cursinho de português, vamos agora para a aula 10, certo? De acordo com o tópico, né? Já pedido lá, os conteúdos, né, programáticos, vamos dizer assim, pedido no concurso, né? Iremos trabalhar hoje a formação das palavras. Já trabalhei um pouquinho anteriormente sobre prefixo e sufixo, certo? Agora nós vamos levar num nível mais elevado, trazendo essa formação com mais propriedade, tá? Então, nós temos aqui a derivação, composição e hibridismo. Há na língua portuguesa dois processos mais comuns para formar palavras novas, né? Temos a derivação e a composição. Para que você possa diferenciar bem esse processo, né? Inicialmente, vamos fazer a distinção entre três tipos de palavras. Nós temos a primitiva, nós temos a derivada, né, e a composta. Né? Vamos logo aqui para a primitiva, que é toda palavra que não nasce de outra, dentro da língua portuguesa, né? Como rua, sol, pedra, cidade, etc. A palavra primitiva pode servir de ponto de partida para a formação de novas palavras, que sejam elas as derivadas. Né? Tá aqui a derivada, que é toda palavra que se forma a partir de uma outra palavra pré-existente, né? Que já existe, né? Como, por exemplo, a palavra novidade surgiu de novo, ensolarado, de sol. E a palavra composta é toda palavra que se forma a partir da reunião de duas ou mais palavras ou radicais, né? Também posso falar dessa forma. Temos aí pontapé, que seria ponta mais pé, né? E azul claro, que é a cor, né? A derivação é o processo pelo qual, a partir de uma palavra, se formam outras, por meio do acréscimo de certos elementos que lhe alteram o sentido primitivo ou lhe acrescentam um novo sentido. Os processos de derivação são o prefixal, eu já trabalhei, né, em outra aula, ocorre quando há o acréscimo de um prefixo a um radical, né, que é contrapor, ou seja, contra mais por, seria aqui o prefixo e o radical. Essa aqui eu já trabalhei em outra aula, vai ficar bem mais fácil, né? A sufixal, a que vem depois do radical, né, ocorre quando há um acréscimo de um sufixo a um radical. Tem aqui arvoredo, seria árvore, e edo seria o sufixo árvore, até o R aqui seria o radical, ok? Derivação parasintética. Aqui também eu já trabalhei, tá? Ocorre quando há um acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um radical. Também já foi trabalhado em outra aula, né? Agarrafar, ou seja, em é o prefixo, aqui é o radical e o a é o sufixo, tá? Já estou passando mais rapidinho assim, porque já foi trabalhado esse conteúdo, tá, gente? Só estou reprisando. As formas parasintéticas são constituídas por substantivos e adjetivos e podem ser nominais e verbais. Por exemplo, alinhamento, embarcação, desalmado. Agora, nas formas verbais, anoitecer, enraivecer, endurecer. Os prefixos, que geralmente são empregados na formação de parasintético, né? Verbais são es, em e a, tá? Derivação prefixal e sufixal. Também já foi trabalhado, né? Ocorre quando há um acréscimo não simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um radical. Imperdoável, in, mais perto, mais avo, ou seja, prefixo, radical e sufixo, tá? Observação. A condição para a existência, se para a síntese, é a simultaneidade da anexão ou da anexação, né, do prefixo e do sufixo ao radical. Se alinharmos, por exemplo, qualquer um dos afixos da palavra empobrecer, e o que sobrará não é palavra da língua portuguesa. Entretanto, em imperdoável não ocorre a parassíntese, tá, gente? Pois existe perdoável. Isso aqui também já foi explicado em uma outra aula com outras palavras, né? Derivação regressiva ocorre quando há uma eliminação de elementos terminais em sufixo, né, e desinências assim. Consumir, vem de consumo. Então, observação. Às vezes é difícil distinguir se a palavra é primitiva ou derivada. Presta atenção nesse detalhe aí, tá, gente? O filólogo Mário Barreto sugere:
Se o substantivo denota ação, será a palavra derivada e o verbo palavra primitiva. Mas se o nome denota alguns objetos ou substância, se verificará o contrário, assim desse jeito. Choro, socorro e emprego, denotatores ou de ação, né? São denotativos aqui, né? E são palavras derivadas. Azulejo, alimento e fumo são palavras primitivas que dão origem aos verbos azulejar, alimentar e fumar. Acho que ficou tranquilo, né? E continuando, né, gente? Próximo slide. Temos aí a derivação imprópria. Ocorre quando há mudança de sentido e de classe gramatical. Só é possível identificar uma derivação imprópria dentro de um contexto ou de uma frase. O animal foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Então, o animal é um substantivo e animal aqui deu a qualidade à festa, que é um adjetivo. Então, por isso é chamado derivação imprópria, tá? Entenderam até aí? Acredito que sim. Vamos lá. Composição. Consiste na associação de duas ou mais palavras ou radicais para formar outra de significação nova, a qual se denomina palavra composta. Os dois tipos de composição são justaposição e aglutinação. Isso aqui ainda não tinha sido trabalhado, tá? Vou focar mais um pouquinho. Composição por justaposição, as palavras unem-se sem qualquer alteração, ou seja, não perde as letrinhas, tá? Por exemplo, guarda noturno, dona de casa, obra-prima, beija-flor, dia a dia, e por aí vai, certo? Agora vamos para o próximo slide. Composição por aglutinação. As palavras associadas se fundem num todo fonético, né? Com som ou com acento tônico, né? E o primeiro componente perde alguns elementos, normalmente o acento tônico, vogal ou consoante. Então, petróleo, a formação de pedra mais óleo, né? Então, houve uma modificaçãozinha, né? Aguardente, aqui, ó, água, ardente, não perdeu nada, né, ó. Embora, mais boa, mais hora. Esse aqui acrescentou o H, né? Vinagre, vinho, mais acre, aí dá vinagre. Então, gente, pode ficar alguma coisa referente a essas ideias aqui. Tem que ficar bem esperto, tá? Fidalgo é filho de mais algo. Isso é conhecimento, tá? Siglas são empregadas principalmente como redução de nomes de empresa, firmas, organizações internacionais, partidos políticos, serviços públicos, associações estudantis e recreativas. Aí temos aqui IBOP, ONU, UNE, IBGE, CD, AIDS, né, etc. A abreviatura é a redução na grafia de certas palavras, geralmente as limitando a letra inicial ou as letras iniciais, né? E às vezes a letra inicial com a final. Como página, olha como é que escreve, né? Para simplesmente deixar ela reduzida, menorzinha, né? Porque às vezes não dá para escrever a palavra toda, escreve dessa forma, né? Caloria, senhor, 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 também senhora, também tem a abreviação, tá aqui, né? Avenida V e assim sucessivamente, tá? Onomatopeia são os sons, né? Geralmente aparecem muito em história em quadrinhos, né? Tirinhas. A onomatopeia consiste na formação de palavras que buscam reproduzir vozes de seres, sons, ruídos da natureza. Aí tem aí, né? Zans, bum, cabrum, tic-tac, toque-toque, pio, miau, au, e assim sucessivamente. Observação. Em geral, os verbos e os substantivos denotatores ou denotadores de vozes de animais têm origem onomatopeia, tá? Ciciar, que é né? O somzinho que a cigarra faz, com achar, o arranha o sapo, e assim sucessivamente. Palavra valise, né? É uma palavra ou a redução que utiliza parte de duas palavras primitivas para formar uma palavra nova. Ou seja, primitivo, com primitivo é formar uma nova palavra, né? Ela é fantástica, quer dizer, elefante, mas fantástico.
portunhol, quer dizer, português espanhol, brasiguaio, brasileiro mais paraguaio. Esse aqui, eu já ouvi muitas pessoas falarem, né? E observe que ela não é tão exposta quanto as outras, mas tem um sentido, viu, gente? Estrangeirismo, né? É o emprego de palavras estrangeiras em frases de língua portuguesa. Alguns desses empréstimos se aportuguesam, né? Por exemplo, quando você fala assim, boicote, que é boi mascote, drink, né? Aí ele é o drink em português aqui, em inglês, né? Muita gente escreve assim, futebol, futebol aqui, sanduíche assim sucessivamente. Se vocês vão analisando aqui, ó, as palavrinhas, né, como é escrito em português, e como as pessoas escrevem também em inglês, e às vezes aparecem nos textos em inglês, né? Outros mantêm sua grafia original, como por exemplo, shopping center, outdoor, né? Diesel, pizza, dentre outros. Tem aqui shampoo, estoque, né? Tem vários. Então vocês vão parar, escrever e analisar, né? Office boy, e assim vai indo. Gírias são palavras ou expressões de criação popular que nascem em determinados grupos sociais ou profissionais e que, às vezes, por sua expressividade, acabam se estendendo à linguagem de todas as camadas sociais. Aí algumas gírias curiosas, né? Dos anos 60 e 70. Ele não fala bolhufas, né? De nada. Ele é um criqui, quer dizer, chato. Pronto, moço, e assim sucessivamente. Tem um carango, né? Como alguns falam, né? Tá russo, tá difícil, tá duro, né? E assim sucessivamente. Continuando aqui, tá, gente? Vocês vão dar uma lidinha e vão associar ao conhecimento, tá? E nós temos agora o neologismo, que é a criação de novas palavras para entender as necessidades dos falantes em contexto específico. Vamos lá ver alguns deles, né? A partir desse poema de Carlos Drummond. Quem pode uma criatura, senão entre criaturas amar. Amar é esquecer, amar é malamar, amar desamar, amar sempre, e até de olhos vidrados. Amar, tá aí, gente, como ele deixa bem claro, é a criação de novas palavras para entender a necessidade dos falantes em contexto específico, que é um poema, certo? E, por fim, está aí, estudar para o concurso na educação é preparar-se para transformar vidas, começando pela sua. Esse é um conteúdo que eu já tinha sido trabalhado um pouco, né, com prefixo e sufixo. Agora entrou aí a composição, outras formações, né, de palavras, e mais um conhecimentozinho que pode ser que caia alguma coisa referente, então eu decidi abranger mais um pouco, tá? Fica com Deus e até a próxima aula.